Existem sintomas, tá? Então, por exemplo, sintomas na vida do dia a dia que são pistas de que essa pessoa passou por situações traumáticas. As pessoas que estão ouvindo vão ficar surpresas. Ó, TDAH, transtorno de déficit de atenção, transtorno alimentar, abuso de substância, que seja droga, ilícita ou lícita, como álcool, tabagismo, pessoas que não se mantêm nos empregos, que não conseguem manter um relacionamento afetivamente, pessoas que têm depressão, ansiedade, são características de pessoas que podem sim ter vivenciado um trauma na infância. Então ela entende que ela está em constante perigo. É perigoso criar vínculo, é perigoso dar certo na vida, é perigoso ser competente, é perigoso existir. Então essa pessoa está sempre à sombra, está sempre aquém. Alguns pacientes que foram abusados sexualmente, às vezes chegam no consultório falando isso com muita naturalidade e dizendo que não tem raiva. Isso é comum, tá? Por quê? Porque a criança abusada, ela se torna um adulto que ela vai defender o abusador. Porque esse abusador, dentro dela, ele é separado em partes. E uma das partes que o abusador tem é o tio querido, entende? É o vô amoroso. Então, geralmente, o abusado, ele tem uma fidelidade, uma lealdade ao abusador. Maluco isso, né? Muito interessante. E também às vezes a gente ouve, né, algumas falas assim, olha, eu acho, eu tenho certeza que eu passei por uma relação aí, né, um abuso, né, na infância, mas eu não quero mexer nisso porque isso já está resolvido, né? E como que é assim, para você que é especialista nessa área, você acha que assim está realmente resolvido ou é um mecanismo de proteção de si mesmo para não ter que mexer na ferida? Bom, primeiro, o paciente nunca chega no consultório porque ele foi para dizer assim, olha, eu fui abusado sexualmente na infância. Ele não vai chegar no consultório dizendo isso. Pode acontecer de um adulto que sofreu um estupro, um abuso sexual, chegar no consultório com um evento recém-acontecido, que ela não consegue dirigir, ela não consegue ficar sozinha dentro de casa. Aí é uma situação de um trauma simples. Foi um evento que desencadeou aquele trauma nela. Então a gente trabalha esse evento. Quando um adulto chega no consultório e ele passou por situações de abuso sexual, ele não vai para o consultório para contar isso. Ele vai para o consultório com sintomas. Tá? Então, os sintomas aqueles que eu falei agora há pouco. Então, assim, a vida dele acontece coisas que não tá legal. Tem coisas ali que tá patinando. Então, nós como profissionais, a gente tem uma pista, a gente tem como se tivesse um roteiro de perguntas para investigar a vida da pessoa. Primeiro, se aquela pessoa tem 35 anos, 40, 50, 22 e a vida não está andando, algo aconteceu. Porque a vida de quem anda não vai para o consultório. Então, é nosso dever fazer um mapeamento. Então, eu sempre falo para os meus supervisionandos, não fica com a primeira fala do paciente. Tá? Então, assim, aconteceu isso porque descobriu que foi abusado. Vamos imaginar que ele fala, então, eu sofri um abuso na época dos 8 aos 12, mas olha, nunca mais vi a prima, tá tudo certo. Se eu, como profissional, sei da consequência que isso tem e o paciente já me contou alguns sintomas, eu vou dizer para ele, eu preciso dizer para ele, olha, quando você fala que está elaborado, racionalmente você pode achar que está elaborado. Só que o teu corpo não entendeu. Porque, Ana, tem uma outra formação que eu estou fazendo, que ela é incrível, que chama IFS, que é o Sistema Interno Familiar. E o que se fala nessa formação? Que nós funcionamos em partes. Então, por exemplo, o paciente que chega no consultório, um adulto de 35 anos, em algum momento ele fala, eu fui mesmo abusado dos 12 aos 14, sei lá. Quando ela fala dos 12 aos 14, ela está trazendo uma outra parte dela.
que tem 12 ou 14 anos e mora dentro dela e ela tem 35. Para essa garota de 12, 14 anos não ter contado para ninguém desse abuso, mora dentro dela uma outra garotinha de 4, 5, que não teve uma relação estável com essa mãe e com esse pai para contar que algo estranho estava acontecendo com 12, 14. Então, a partir do momento que você vai debulhando isso e contando para o paciente, convidando ele para entender o porquê que a vida atual dele está assim, ele vai saber que ele não está elaborado. Agora, Ótimo. Se ele sofreu um abuso e a vida dele está ok, e ele veio porque ele perdeu o emprego, ele precisa ser recolocado no trabalho. Então, assim, caiu. É uma situação específica. De tecnologia. Vocês estão me ouvindo? É tecnologia. Está ouvindo muito bem. Tá. Que ele vem para uma situação específica e também foi abusado, mas na vida dele, a hora que você vai fazendo um mapeamento, ele consegue se vincular afetivamente, ele se casou, ele confia nas pessoas, aí nós podemos entender que está elaborado.